Tá. Bom dia. Vamos retomar, então, o tema dessa segunda mesa, né, flexibilização das limitações constitucionais ao poder de tributar, legalidade e anterioridade. E nós temos aqui, compondo essa mesa, o professor Sérgio André Rocha, a nossa amiga Mara Caramico, o professor Luiz Flávio Neto, e nós combinamos aqui que eu faria uma introdução do tema. Aqui na minha função de presidente da mesa e debatedor, eu vou fazer algumas considerações gerais para depois suscitar o debate, organizar esse debate. Só que eu não poderia também deixar de registrar minha alegria, né, de estar aqui hoje, de fazer parte do IBDT. Assim como o Bruno, eu tenho uma janela aí interessante, só um aninho a mais que ele, embora ele é muito mais velho do que eu. Eu comecei em 97, viu, Bruno? E de fato o IBDT tem uma relevância na vida de todos nós, né, que gostamos de debater, estudar direito tributário. Então, gostaria de enaltecer esse papel do IBDT, e, enfim, e das pessoas que fazem o IBDT ser o que é, né? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de flexibilização de limitações ao poder de tributar, em primeiro lugar, aqui pensando na legalidade, nós temos algumas dimensões normativas desse conceito, né? Eu posso entender a legalidade como regra ou como princípio. Para quem quiser estudar sobre esse assunto, fazendo referência aqui novamente, a obra do professor Humberto Ávila é primorosa nesse sentido, teoria dos princípios. Mas essas dimensões normativas da legalidade enquanto princípio, ela suscita debates calorosos, né, na doutrina, em função da abordagem que pode ser adotada para legalidade dentro daquela lógica de tipicidade cerrada, né? Temos o professor saudoso, professor Xavier, né, Alberto Xavier, que foi defensor dessa corrente. E nós temos uma abordagem tipológica que entende, né, que parte da premissa de que o legislador constitucional nunca vai conseguir, não só constitucional, o legislador, né, nunca vai conseguir prever todos os conceitos de forma clara, a ponto de não suscitar dúvidas ou necessidade de complementação por parte do Poder Executivo. Por outro lado, a dimensão da legalidade enquanto regra está positivada lá no texto constitucional, aquelas limitações claríssimas em relação à necessidade de lei para fins de aumento e instituição ou majoração de tributo, com algumas exceções, aqueles tributos ditos extrafiscais, não que os tradicionais não possam ter essa feição, mas imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, esses a própria Constituição cuidou de estabelecer uma exceção clara à possibilidade de o Poder Executivo majorar esses tributos, né, ou seja, alterar as alíquotas desses tributos, portanto, sem lei, né? E como é que o Judiciário tem tratado desse assunto? Existe uma flexibilização da legalidade? E esse eu acho que é o grande ponto aqui que a gente vai debater. O que a gente tem visto aí na jurisprudência do Supremo é um certo casuísmo no trato do tema. Então, nós temos aquele caso clássico em que o legislador estabeleceu as alíquotas da contribuição ao SAT, Seguro Acidente do Trabalho, e o Poder Executivo depois ficou incumbido de definir quais seriam as atividades que se enquadrariam como de risco alto, baixo, médio, para fins da aplicação daquelas alíquotas, e essa discussão chegou no Supremo, né? A percepção dos contribuintes era que, olha, no final do dia, o que nós estamos vendo aqui é o Poder Executivo definindo qual que vai ser o tributo a ser pago.
e isso teria, de algum modo, seria incompatível com a ideia da legalidade. O Supremo analisou o tema e entendeu que não tem nenhuma incompatibilidade aqui, essa delegação ela é aceitável dentro de alguns parâmetros, né? Se isso for razoável, se ela puder ser... se essa própria delegação pudesse ser cancelada depois via lei e por aí vai, né? Nós tivemos algumas outras manifestações do Supremo em casos relacionados a contribuições de interesse de categoria econômica, em que o mesmo tipo de discussão voltou e, por vezes, o Supremo se descolou um pouco daqueles conceitos que foram suscitados anteriormente. E aqui, como se cobrava, entendia-se ter uma natureza de taxa ou de uma contribuição que pressupõe cobrir os custos de fiscalização daquela atividade econômica, essa relação de custo versus aquilo que se cobrava poderia ser calibrada pelo Poder Executivo, e isso seria razoável desde que a lei tivesse estabelecido os parâmetros para tanto. Então, aqui é só muito mais para dar notícia de que nós temos alguns casos que foram sendo tratados pelo Supremo até chegar num caso que suscitou, de uma forma muito enérgica, né, a iniciativa da academia de criticar, né? Então, foi o caso lá da alteração das alíquotas de PIS e COFINS por meio de ato infralegal, né? Então, só rememorando aqui muito rapidamente, nós tivemos a redução dessas alíquotas via decreto e depois um incremento via decreto, e naquele momento esse assunto também chegou ao Supremo, e o Supremo disse, olha, não haveria nenhum problema, não teria aqui ofensa à legalidade. Então, o professor Chueri, Diogo Ferreira e Vitor Luz escreveram um livro justamente endereçando esse precedente e criticando, né, dizendo, olha, a gente pode até ter uma visão aqui tipológica da competência tributária e, portanto, a legalidade ela não precisa ser exaustiva na lei, mas isso não significa dizer que você pode abrir mão da necessidade da própria lei fixar os parâmetros quantitativos para fins de cobrança, né, do tributo. Exemplo recentíssimo, né? O Supremo acabou de julgar a possibilidade de o Poder Executivo alterar os percentuais do Reintegra, a DIs 6055, 6040, de algumas semanas atrás. E, por incrível que pareça, aqui só também contextualizando, o Reintegra foi criado para devolver para a cadeia exportadora, para os exportadores, os resquícios de tributos que acabam incidindo ao longo dessa cadeia. Então, para evitar a exportação de tributo, já que lá na ponta o exportador ele é desonerado de PIS, COFINS, ICMS, IPI, o que seja, então devolve-se via um crédito de PIS e COFINS. Essa é a lógica do Reintegra. E a lei disse, olha, o percentual que pode variar entre determinados parâmetros vai ser fixado pelo Poder Executivo. E essa delegação ela ocorreu inicialmente lá atrás, logo após a edição da lei. Só que ao longo do tempo, o Poder Executivo foi reduzindo o percentual como se esses resquícios de tributos na cadeia exportadora sofressem alteração no tempo. E o último decreto que reduziu para 0,1, né, começou lá em 3% e chegou em 0,1%. Na exposição de motivos do decreto, é curiosíssimo, né? Está lá que, olha, como a gente teve a greve dos caminhoneiros e fomos obrigados a reduzir a CID combustíveis, nós precisamos buscar outra fonte de arrecadação, então nós estamos reduzindo aqui a devolução né, via crédito, PIS e COFINS, dentro da lógica do Reintegra. Então, isso, dentro de uma coerência que se espera do Supremo, surpreende ver a conclusão no sentido que isso aqui seria um incentivo financeiro às exportações, né? E o Poder Executivo tem total liberdade para fixar esse percentual.
só colocando aqui, então, como um exemplo, pelo menos na minha visão, de que o Supremo erra, né, ao ter uma visão tão aberta assim, tão flexível assim. Caminhando agora para a anterioridade, aqui eu emprestei algo que a gente também falou, eu peguei um material que eu apresentei no congresso do ano passado, em que discutimos isso já, né? Então, tivemos uma mesa lá, o professor Marco Aurélio Greco também participou, com uma visão talvez um pouco divergente, pró essa flexibilidade, mas no caso da anterioridade, ainda que a gente tenha essas duas dimensões também, né, duas dimensões normativas, a anterioridade como princípio, a anterioridade como regra, me parece que aqui não tem tanto espaço para essa flexibilização, porque a anterioridade como regra é de uma clareza ímpar, e o que se quer prestigiar aqui é a segurança jurídica, né, o princípio mais importante do direito. Então, para se alcançar, né, ideal ali de previsibilidade em relação aos tributos, a anterioridade ela está instrumentalizando segurança jurídica na sua feição principiológica, mas em matéria de nessa abordagem da anterioridade como regra, de novo nós temos na Constituição aquelas situações excepcionais em que a anterioridade ela é relativizada por força de uma atribuição de um peso extrafiscal para o tributo. Então, portanto, naquelas situações muito particulares de tributos específicos, isso poderia ser relativizado, portanto, não atentando aí ao prazo de 90 dias, no caso da anterioridade nonagesimal ou anterioridade anual. Bom, muita discussão existe em relação ao emprego ou a essa limitação específica da anterioridade quando a gente fala de majoração indireta de tributos, né? E o Supremo, por incrível que pareça, o Supremo tem uma posição histórica de prestigiar a anterioridade mesmo nos casos de uma majoração indireta. Então, temos vários exemplos, né? Eu não vou aqui entrar e mencionar cada um desses julgados, mas, em linhas gerais, pelo menos se a gente pensar aí nos últimos 15 anos, o Supremo acabou respeitando a anterioridade, né, de uma maneira, até eu diria principiológica, para além de uma leitura né, direta de aumento de alíquota ou redução de alíquota para fins de majoração, pensando aqui no aumento. Mas, em casos de revogação de algum benefício, entendeu-se também que isso seria uma forma indireta de majoração e, portanto, não caberia essas iniciativas sem observância da anterioridade. E o fez, inclusive, em relação ao Reintegra, aqueles vários decretos que foram reduzindo o percentual de devolução. No caso do Reintegra, em várias ocasiões, o Supremo disse que tem que respeitar a anterioridade. Tudo bem que tem a flexibilidade para a legalidade, mas a anterioridade tem que ser respeitada. Vimos uma postura também coerente quando houve lá o julgamento da chamada MP Combustíveis, né, em que nós tivemos alteração ali do PIS e COFINS, uma restrição ao creditamento de PIS e COFINS para adquirente final de combustíveis. O Supremo disse que, olha, tem que aplicar a anterioridade. Então, vejam, tem vários exemplos em que isso foi respeitado. Só que, para contrariar, né, uma tendência positiva, vimos agora, em relação àquela mesma questão da majoração de PIS e COFINS sobre receita financeira, o Supremo dar uma guinada e entender que caberia uma ponderação de princípios, anterioridade versus a supremacia do interesse público sobre o privado. Mas como assim? Cabe essa ponderação? Não me parece que caiba essa ponderação, e nós tivemos, então, uma manifestação minoritária dos ministros na linha de que, olha, não cabe ponderar princípio aqui. Aqui a anterioridade tem que ser vista como regra. E portanto, essa flexibilização ela é inadmissível. Esse tema
no primeiro momento, como eu mencionei, né, ele foi julgado em sede de liminar e acabou sendo confirmado. Houve uma pequena mudança na composição do Supremo, mas algumas semanas atrás o tema em relação ao PIS e COFINS foi confirmado em julgamento definitivo, na linha de que não haveria ofensa à segurança jurídica. Algo absolutamente preocupante dentro do contexto aqui que a gente está colocando em voga. O Reintegra, de novo, também teve um caso que foi considerado de repercussão geral para se analisar a anterioridade, né, nesta última redução. E o Supremo vai julgar isso. Então, aqui o que se espera é que o Supremo seja coerente. Eu não sei se a gente deve esperar isso, mas até o momento as manifestações do Supremo em relação a essa matéria têm sido na linha de respeitar a anterioridade. Bom, eu vim aqui com a missão inicial de colocar o tema, e agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Sérgio André, que, como sempre, tem algumas provocações e esperamos ouvir dele para suscitar os debates daqui para frente. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria monumental estar aqui nesse dia. Eu sou um fã declarado do IBDT. Eu acho que isso foi dito na primeira mesa, né? O IBDT faz um trabalho que nenhuma das outras grandes associações e institutos e fundações, etc., do direito tributário fazem. Aqui realmente é a casa onde academia e organização, né, do estudo tributário se apresentam de uma maneira absolutamente distinta do que a gente encontra em todos os outros. Falei, há alguns anos atrás, eu estava no Congresso de Recife, do meu amigo André, e encontrei com meu querido Ricardo, porque eu tenho uma admiração, né, sem limite, e disse para ele, olha, Ricardo, e só para te reiterar que a revista do IBDT é de longe a melhor publicação de direito tributário que a gente tem no Brasil hoje. E ele ficou feliz, falou, na volta, vou falar com o Fernando, vou falar para todo mundo e tal, e coisa. Então, eu fico sem palavras pela distinção que é poder estar com vocês aqui nessa manhã, nesse dia. Fico feliz demais, por mais que às vezes as pessoas me apresentem como provocador, né? As provocações injusto, de uma maneira absolutamente injusta. A flexibilização do conceito de provocador, bem colocado. Então, a gente já começou mal, né? A gente já começa flexibilizando, não tem mais segurança na... talvez seja um tipo, né? Não sei, mas o fato é que, com tudo isso, eu sempre me senti muito bem tratado, gostado, bem recebido, então fico muito feliz de estar aqui. E fiz todo esse introito sem começar a contar meu tempo, que talvez seja um planejamento abusivo, né? Mas meu direito fundamental de extrapolar o tempo na apresentação de 50 anos do IBDT, então fico muito feliz de estar aqui. Então, agora sim, vou contar algum tempo para mim, para a gente poder depois ter tempo de debater com todos e todas. Vamos lá. De fato, eu acabou que não saudei aqui meus amigos, né? Acho que não precisa, em benefício do tempo, vou tocar a vida aqui. Em primeiro lugar, eu vou começar pelo fim e nada do que eu tinha estruturado aqui, porque eu acho que quando a gente começa a debater esse tema da legalidade, tem outros temas que acabam entrando pelo caminho e contaminam o debate. Por exemplo, se a gente pegar o caso do Reintegra, né, que o Rodrigo comentou no final. Ali, talvez o problema esteja no passo anterior, em que o Supremo, a meu ver, equivocadamente, interpretou errado o que é o Reintegra. A partir do momento que o Supremo define que o Reintegra é esse benefício que foi dado e que é basicamente um presente, que é errado, como você bem colocou, não é essa a natureza do Reintegra, né? O Reintegra recompõe, né, custos, né, que a empresa teve na cadeia, né, até a exportação do bem. A partir do momento que você tem uma interpretação equivocada sobre a natureza do que é o Reintegra, a questão da legalidade ela é meio consequência.
Né? Então, eu acho difícil assim, pensar esse caso do Reintegra e falar, olha, mais uma vez o Supremo interpretando a legalidade. O que aconteceu com a legalidade foi meio consequência de como que o Supremo decidiu a matéria. Mal comparando, e aí não na questão legalidade, mas na questão constitucionalidade, é o tema da compensação de prejuízos fiscais, né, que o professor Huberto tratou num pequeno livro. É a mesma coisa. Quando você interpreta que compensar prejuízo é basicamente um brinde, é um presente e tal, o legislador pode fazer o que quiser, porque assim, o contribuinte não tinha direito àquilo. Né? Então, eu acho que tem alguns temas, mesmo o tema do PIS e da COFINS, que eu vou chegar nele de uma maneira mais estruturada, se a gente for ver, o debate do PIS e da COFINS, ele começa com um decreto completamente mambembe do então presidente da República em exercício, Mourão, que enquanto estava todo mundo fazendo rabanada, ele estava editando decreto para reduzir PIS e COFINS e criar bomba fiscal para o governo seguinte. Né? Então, assim, a questão veja, no caso do PIS e da COFINS, a questão é de anterioridade pura e simples ou a questão é de legitimidade do próprio decreto que reduziu, né, sem nenhuma motivação, sem nenhum fundamento, sem nenhuma razoabilidade, né, fiscal ou econômica, num período de crise em que se tinha aberto os cofres, né, para financiar a disputa eleitoral de 2022, de repente, eu vou e reduzo o PIS e COFINS pela metade sobre receita financeira. Por quê? Né? Então, no fundo, por mais que o debate na ponta acabe aparecendo de uma discussão sobre relativização, flexibilização da anterioridade, será que é mesmo uma questão? Será que aquelas circunstâncias fáticas, elas eram circunstâncias fáticas que colocassem tão em xeque assim? Eu resolveria esse caso, eu julgaria igual o Supremo julgou, e eu julgaria sem falar de anterioridade. Para mim, o problema estava no decreto. O decreto é um puro desvio de finalidade. Né? Para mim, o decreto é nulo, anularia o decreto, não entraria sequer no debate de anterioridade nessa questão do PIS e da COFINS. Né? Então, eu acabei começando pelas suas provocações finais, até porque isso vai fazer um vínculo com o que eu vou dizer agora, que é assim, a flexibilização da legalidade e da anterioridade. Eu não vi uma flexibilização nenhuma, eu acho essa expressão horrorosa. Né, péssima. Eu só não me sinto pior de vê-la sendo utilizada de uma maneira tão reiterada, porque o próprio Supremo fez isso consigo mesmo. Né, se eu não me engano, nesse caso do PIS e da COFINS de Receita Financeira, lá no voto primeiro da delegação, o próprio ministro Dias Toffoli disse, né, que havia que se flexibilizar. Assim, eu olhando aqui, assim, mas por que essa pessoa está dizendo isso, né? Assim, né, para que trazer, mesmo que ele pensasse isso, para que fundamentar uma decisão dessa maneira, né, já jogando toda uma carga de crítica que é inevitável. Se você me perguntar, num sim ou não, eu posso flexibilizar legalidade e anterioridade, eu vou te dizer sem nenhuma dificuldade, não pode flexibilizar nada. Né, flexibilização de anterioridade, por exemplo, foi um debate que houve em Portugal, na época da crise financeira anterior, né? De se num período de grave crise orçamentária você poderia simplesmente deixar de aplicar a anterioridade, porque o governo precisava de dinheiro. E aí sim, esse seria verdadeiramente um debate de flexibilização da anterioridade. Então estamos aqui no auge da crise financeira gerada pela pandemia. Se a gente tivesse colocado em discussão, eu posso esse ano majorar qualquer tributo em 2022, não é 2022 não, é 2020, né? 2020. Em 2020 e 2021, se eu tivesse uma emenda constitucional dizendo em 2020 e 2021, não teremos anterioridade por conta da grave crise financeira gerada pela pandemia. Isso é um debate de flexibilização da anterioridade. E é um debate de ponderação entre a segurança orçamentária versus segurança jurídica do contribuinte. A gente nunca teve esse debate. Essa discussão que a gente... o caso que mais coloca em xeque, a meu ver, a discussão da anterioridade não é o do PIS e da COFINS, é o do diferencial de alíquota de ICMS. Né? Que ali o Supremo foi se embananando desde a modulação exótica que ele inventou quando disse que precisava de lei complementar, que não bastava o convênio. E ali também, eu também acho que, embora seja um caso que para mim é mais emblemático desse debate de anterioridade, e eu tenho dificuldade com ele, né? Acho que esse caso é um caso extremamente difícil. Ali talvez tivesse um viés de largada do Supremo, que é um problema que ele mesmo criou, quando resolveu modular daquele jeito estranho. Olha, isso é tudo inconstitucional, mas se até o fim do ano você me arruma uma lei complementar, está tudo bem, e aí o Legislativo demora, o Bolsonaro vai
para Santa Catarina comer um camarão e tal, e não tem lei complementar, e que já estava aprovada. Eu acho até que isso coloca um ponto que a gente não debateu ainda, que é o papel do presidente da República no processo legislativo de leis complementares de tributos dos entes subnacionais. E o que o presidente tem com isso? Né? Ou seja, o Congresso já aprovou, ou seja, está de acordo. Para que o presidente da República tinha que sancionar aquela lei complementar que nenhuma relação com a União Federal tinha? Mas é outra discussão. Então, se a gente voltar aqui, eu vou tentar agora voltar para o roteirinho que eu tinha estruturado. Se perguntar assim, a flexibilização? Não acho que haja flexibilização. Vamos voltar. Então, quando a gente fala de legalidade nessa discussão, acho que basicamente tem duas dimensões da legalidade que estão em debate. A primeira dimensão da legalidade é qual veículo normativo que é legítimo para estabelecer, né, regras sobre a estrutura da relação jurídica tributária. E a gente vem dessa tradição, não, tem que estar tudo na lei, tem que estar tudo na lei. A discussão aqui se pode haver ou não delegação legislativa em matéria tributária. Isso passa muito pelo parágrafo 1º lá do artigo 153, né, que trouxe aquela delegação expressa para IPI, IOF, Imposto de Exportação, Imposto de Importação. E o debate disse, olha, é só para esses tributos ou eu, legislador, posso delegar competências normativas em matéria tributária para o Poder Executivo? Eu sempre defendi que sim, e sou uma voz rara nesse campo. Né? Mesmo em autores e autoras que se podem dizer do meu campo teórico, eu sou minoritário. Basicamente, eu conheço duas pessoas que defendem essa delegação legislativa de forma explícita, que somos eu e o Marco. A maioria dos autores é contrário à delegação legislativa em matéria tributária. Eu não vejo problema. Porém, eu defendo a legitimidade da delegação legislativa em matéria tributária cercada de condições. A primeira dela é que o critério de decisão do agente delegatário da competência tem que estar previsto em lei. Tanto que quando veio lá o artigo 27, parágrafo 2º da Lei 10.865, que traz essa delegação do PIS e da COFINS de Receitas Financeiras, a minha posição sobre ela é inconstitucional. Ela é uma delegação inconstitucional, porque ela não traz nenhum critério de decisão. Né? E se ela simplesmente diz, Poder Executivo, você pode mexer na alíquota, para mim isso é incompatível com o princípio da legalidade. O que eu sempre defendi, e aí a minha crítica forte em relação a isso, é a nossa bipolaridade no direito tributário. Porque, vejam, a delegação ela sempre foi inconstitucional. Ela é inconstitucional desde 2004. E ela é inconstitucional para reduzir também. Porque as pessoas se esquecem que o princípio da legalidade ele não existe só para instituir e majorar tributo. A renúncia de receita ela também está sujeita à legalidade. Então, o que me estranha, o que me deixa assim, é porque assim, parece que em 2015... Né, quando veio o decreto da Dilma, né, restabelecendo as alíquotas do PIS e da COFINS, acabou a legalidade. O Chueire dizia aqui na mesa, né, os tanques, não sei o quê, veio para o seu amigo, veio para você agora e tal. Parece que assim, vertendo uma lágrima pelo fim do princípio da legalidade. Só que se houve uma violação de legalidade, ela aconteceu em 2004. Quando houve o primeiro decreto reduzindo a zero a alíquota do PIS e da COFINS, com base na mesma competência delegada. Porque a delegação legislativa ela não pode ser inconstitucional quando ela é ruim para o contribuinte, e ela é constitucional quando ela reduz tributo. É isso que eu venho chamando, quando eu falo que a segurança jurídica ela é um princípio da atividade financeira do Estado, é nesse sentido. Né? Ou seja, a gente tem que começar a entender que a renúncia de receita ela é um elemento relevante, né? Proteger o orçamento contra a renúncia de receita indevida deveria ser um interesse relevante e protegido, assim como proteger o contribuinte contra a incidência indevida. Então, no caso do PIS e da COFINS, da Receita Financeira, o que eu disse, né? E foi a posição minha publicada, eu falei, olha, essa delegação ela é inconstitucional, ela sempre foi inconstitucional. A melhor decisão seria julgar que o parágrafo 2º do 27 é inconstitucional e modular os efeitos desse negócio. E aí, aquele negócio, as pessoas, eu gosto da lei, eu quero a lei. A lei é 9,25 de PIS e COFINS, é o que está na lei. A lei não é 465. Né? Você não pode querer a lei pela metade. Né? Então, se eu sou legalista, se eu quero o que está na lei, você tem uma alíquota na lei, chama 7,6 de COFINS e 1,65 de PIS. Né? Então, essa bipolaridade na análise dessa matéria é que sempre me choca muito. Né? Nesse caso, eu disse isso. Falei, olha, tem que julgar inconstitucional, o parágrafo 2º do artigo 27 todo, a delegação ela é completamente inconstitucional,
modula os efeitos, porque efetivamente a confiança do contribuinte foi gerada pelos decretos editados pelo Poder Executivo, e daqui para frente vamos ser todos legalistas. É o que está na lei, 925. Eu participei de um evento sobre isso com o meu amigo Hugo de Brito Machado II, está aqui, o professor Chuveiro, não, mas isso que não é isso que está no pedido da... Eu falei, Chuveiro, não sou processualista, não estou discutindo aqui condições da ação. Eu estou dizendo, da perspectiva teórica, qual é, para mim, a melhor solução desse caso. Então, aí quando o Supremo vai e dá essa decisão, eu fiz, na época, um webinar, sei lá como a gente chama, esse exatamente, um papo online com o Greco sobre esse assunto, e até divergi dele nessa conversa que a gente teve, que ele dizia, achava que a decisão tinha sido correta, e eu falei, olha, eu não concordo com essa delegação, eu acho que essa é uma delegação inconstitucional, acho que a solução para isso tinha que ser outra. Agora, se a gente vai chamar uma decisão, talvez equivocada, de agora estamos flexibilizando a legalidade, não sei, acho que não chega a esse ponto. Tem um outro tema, cara, o tempo está voando aqui, tem um outro tema que acaba passando por essa discussão da legalidade, que é essa questão do grau de densidade normativa que os textos normativos tributários têm que ter. Olha, que a legislação tributária ela é povoada de conceitos indeterminados, ambíguos, obscuros, eu acho que isso é empírico, né? É muito difícil a gente não reconhecer, né? Eu sempre uso muito como exemplo, né? E eu estava nessa mesa aqui, fazendo a banca da Vanessa Seconello, sobre PIS e COFINS e importação, e eu sempre uso muito como exemplo a legislação do PIS e da COFINS importação, quando diz que incide PIS e COFINS importação quando o serviço for prestado no exterior e o resultado acontecer no Brasil. A lei também é de 2004, é a mesma lei, na verdade, né? É a mesma lei da delegação do PIS e da COFINS. E nós estamos há 20 anos e até hoje ninguém sabe bem o que é resultado do serviço. É óbvio que, quando a gente fala essas coisas, não, mas você está dizendo então que é tudo indeterminado? Óbvio que não, né? É óbvio que, para a maioria dos casos, a gente sabe se tem PIS e COFINS importação ou não. Mas ainda hoje, 20 anos depois da edição da lei, existe uma série de situações que a gente não sabe se tem PIS e COFINS importação ou não. E a mesma coisa com o ISS, já que a Lei Complementar 116 usa o mesmo conceito, a mesma estrutura, a mesma expressão para a desoneração, né, do ISS na exportação. Então, assim, que a gente está cercado desses conceitos, eu acho que é questão que a gente verifica empiricamente. Por outro lado, me parece que existem situações de indeterminação acidental, puramente acidental. Esse caso do PIS e da COFINS importação, quem estava na banca comigo era o Marcos Schneider, e ele falou, não, eu que fiz essa lei, mandei esse projeto, a gente queria tal coisa. Então, ele tinha toda uma coisa na cabeça dele do que ele queria com aquele e ao usar. Ou seja, não foi, que é mais surpreendente, né? Assim, a expressão estranha não foi parar no texto da lei, assim, por um acaso, não. Ele realmente queria alcançar alguma coisa com isso. E depois o negócio se desviou completamente. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma espécie de defeito do texto normativo, que a gente vai ver demais agora com esses textos que estão sendo aprovados a toque de caixa na reforma tributária. Então, os textos não estão sendo revisados com carinho, então, inevitavelmente, a gente vai ter um monte de problema ali de defeito. Diferente é o caso do SAT, em que você tem uma indeterminação que é totalmente intencional, ou seja, é uma indeterminação que é basicamente uma delegação, né? Ou seja, eu estou utilizando a indeterminação como forma de delegar a competência para o Poder Executivo concretizar. E eu acho que essa altura dos acontecimentos, a gente entender que esse tipo de situação é absolutamente compatível com o princípio da legalidade, está dado. O que eu acho que é importante a gente separar as duas situações, porque a maneira de reação do ordenamento jurídico é distinta, né? Então, assim, se a gente pensa em determinações, obscuridades acidentais, a gente tem que trabalhar no processo legislativo, que é algo que basicamente a gente não faz, é basicamente inexistente, né? A gente trabalha com o que acontece depois. Eu lá no Congresso da Bradesco, semana passada, eu usava como exemplo a lei de preço de transferência. Usa expressões absolutamente abertas que a gente vai ter muita dificuldade de entender o que é. Vai ser muito longo esse período de concretização para a gente começar a dar algum sentido para aquelas coisas. Então, e eu vou passar até um pouco do que eu queria falar nessa primeira passagem. Se eu puder sumariar o que eu acho primeiro, flexibilização. O que eu acho é que há uma mudança de relevância de tradições doutrinárias.
né, a gente tinha basicamente uma tradição única até a década de 90. A partir da década de 90, começa a surgir uma nova tradição doutrinária, a partir da obra do professor Ricardo Lobo Torres, depois a partir da obra do professor Marco Aurélio Greco. Essa nova tradição doutrinária, ela se consolida e hoje ela concorre por predominância nos espaços intelectuais junto com a tradição doutrinária tradicional. E essas tradições doutrinárias têm visões diferentes sobre coisas, né? Então, se você perguntar, sei lá, para o Marco, né, se a legalidade está mudando, ele disse, não, para mim sempre foi essa a legalidade. Então, não houve uma flexibilização, não houve uma mutação. Se perguntar, de repente, o professor Roque Carrasco, você diz, o que você acha dessa legalidade? Acabou, não existe mais, e tá, é o fim da legalidade. Né? Então, o que eu acho que está havendo, em primeiro lugar, é isso. Há claramente uma mudança, ou pelo menos um fortalecimento de uma outra tradição doutrinária que briga por predominância nos debates, em todos os auditórios, nos auditórios acadêmicos, nos auditórios públicos, né, no Poder Judiciário, e talvez até, em algum aspecto, essa nova tradição doutrinária ela tenha ganho mais espaço em algumas decisões do Poder Judiciário recentemente, o que fez com que surgissem esses, né, sinais de alerta de que, olha, está acabando, é o fim dos tempos e tal. Então, eu acho que é mais uma questão como essa do que propriamente... Porque a gente tem que separar, né, o que a gente pensa sobre a legalidade do que a legalidade é. Porque, dependendo do que você pensa sobre legalidade, pode ser que, efetivamente, né, haja uma mutação. Mas, para quem já pensava que a legalidade era assim mesmo, não mudou nada. Na verdade, estão reconhecendo algo que sempre foi assim. Né? Então, acho que é isso, pessoal. De novo, peço perdão, eu tinha me separado 15 minutos, falei, sei lá, 18. E fico à disposição aqui na sequência para os nossos debates. Muito obrigado. Muito bom, Sérgio. Eu vou passar a palavra aqui para a Mara, mas eu vou levantar uma bola e vamos ver, torcendo para que ela chute, né? Quando eu olho limitação ao poder de tributário, eu vejo algo que a Constituição coloca lá em benefício dos contribuintes. Então, a gente não pode pensar, dentro da lógica do direito financeiro, que eu não vejo essa bipolaridade. Fazendo justiça ao Schwerer, no livro dele, não tem, em nenhum momento ele nega, aliás, ele afirma, né, ele e os demais autores, eles afirmam que o decreto que reduziu as alíquotas daquela forma também não teria uma ofensa à legalidade, porque essa delegação ela teria esse problema que muito bem você colocou aqui. Mas, enfim, por favor, Mara, a palavra é sua. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui o convite do IBDT. Estou muito feliz. Eu, como a Fabiana, entramos no conselho aqui do IBDT pelo convite aqui do nosso querido presidente. E eu não sou tão antiga quanto o Bruno, mas estou quase. Eu sou mais só antiga de idade, né? Eu me lembro que quem me introduziu, quem assinou o meu pedido de filiação aqui para o IBDT foi o Ricardo, foi o Bianco, e eu me sinto realmente muito honrada, porque acho que desde 2003, se eu não me engano, eu participo aqui das mesas ainda no centro da cidade, e sempre foi realmente uma honra, e eu aprendi demais. E foi muito importante na minha carreira como juíza administrativa, na minha carreira como advogada, essa possibilidade da gente discutir essas matérias. E me sinto muito honrada de estar participando aqui dos 50 anos dessa comemoração e discutindo um tema tão relevante, né? Parece que a gente fala das coisas que, assim, há 50 anos eram de um jeito e continuam sendo debatidas da mesma forma, né? Só por outras nuances, mas a gente tem os mesmos debates, as mesmas dificuldades, as mesmas discussões sobre segurança jurídica, princípios, garantias constitucionais, poder de limitar estabelecido pela Constituição. Então, eu gostaria de agradecer ao Sérgio, porque ele deu uma introdução assim maravilhosa. Muito do que eu ia falar foi complementado com o que ele está dizendo, porque eu vou chamar realmente a atenção de alguns pontos que ele levantou a bola e que o Rodrigo levantou a bola,
no sentido de que, quando a Constituição de 88 ela foi promulgada, ela colocou o artigo 150, inciso 1, num capítulo específico, onde ela trata do sistema tributário nacional como limitações ao poder de tributar. Então, a gente tem que entender o que o Constituinte quis dizer quando ele colocou esse artigo, esta norma, essa diretriz para os entes políticos aos quais ele conferiria a competência tributária, né? Então, ele colocou, em princípio, o princípio da legalidade, o princípio da isonomia e o princípio da anterioridade, seja ela nonagesimal ou geral, né? Isso eram o quê? Garantias constitucionais de que deveriam ser seguidas pelos entes políticos, como garantia do contribuinte, inclusive, né? E também no artigo 25 da DCT, a Constituição estabeleceu que ficam revogados, a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo à prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem ao órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange à ação normativa e à alocação de transferência de recursos de qualquer espécie. Então, a gente tem que entender que, naquele momento histórico, a Constituição selecionou determinados tributos aos quais ela concedia, ela excepcionava especificamente os princípios da anterioridade e da legalidade. Por quê? Porque se entendia que esses determinados tributos tinham uma função extrafiscal e que o Poder Executivo deveria ter maior agilidade para agir com esses tributos como meios de intervenção no poder econômico, na situação da economia naquele momento, e, por este motivo, se excepcionou estes determinados tributos e não outros, né? Então, quanto aos outros, as regras deveriam ser seguidas. Quando o Sérgio fala em flexibilização da legalidade, eu não vejo que exista uma possibilidade, neste quadro constitucional, de se flexibilizar algo. A delegação é possível? Eu acho até que a delegação é possível em certos parâmetros. A lei, em nenhum lugar está dito, inclusive na lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, em nenhum lugar está dito que não é a lei que vai instituir o tributo, não é a lei que vai instituir as alíquotas, que vai ser ela a aumentar ou diminuir as alíquotas. O princípio da legalidade está muito estruturado e muito bem posto, quer na Constituição, quer na lei complementar. Cabe à lei ordinária definir todos os parâmetros do fato gerador. Evidentemente, existem situações em que o Poder Executivo é chamado a regulamentar, o poder de regulamentação aí dessas alíquotas, vamos dizer assim, se é que se pode chamar, que é um poder de regulamentação, mas ele está muito mais próximo de uma necessidade técnica para se fazer esta quantificação de alíquota do que especificamente de diminuir ou não uma alíquota sem nenhuma justificativa. E estou com o Sérgio quando ele diz que o Supremo, nessa questão do PIS e COFINS, deveria simplesmente ter julgado o artigo 27, parágrafo 2º, inconstitucional. Por quê? Porque, na verdade, ele não cumpre o princípio da legalidade. É ele que não cumpre, não por delegar, mas por delegar sem ter o arcabouço para o Executivo cumprir de quando ele pode aumentar, quando ele pode diminuir, porque
E qual é quais são as variáveis que permitem essa flexibilização aí de alíquota? Por quê? Porque essa flexibilização ela tem que ser técnica, ela tem que estar embasada na própria lei. Por quê? Porque senão nós vamos ferir o princípio da capacidade contributiva, o princípio da isonomia, nós vamos começar a usar o tributo como receita financeira e não como uma contribuição a que ela se destina. Quer dizer, é um meio de você alimentar a arrecadação tributária sem freio. Então, se dá um cheque em branco ao Poder Executivo. Então, quando a lei do PIS e da COFINS instituiu esta possibilidade de o Poder Executivo aumentar ou diminuir as alíquotas, ela deveria efetivamente, a lei deveria ter definido quais eram os critérios que poderiam ser utilizados para se fazer essa revisão. Nunca se pode aumentar ou diminuir a bel prazer, simplesmente dizendo, olha, eu preciso de arrecadação, como diz, os transportes, eu tive que ceder na CID, então eu vou compensar desse lado. Isso daí é o maior absurdo, né, que a gente já viu. Então, eu não acho que a gente precise discutir de uma legalidade suficiente, porque não existe o suficiente e o insuficiente. Ou é legal ou não é legal. Quer dizer, existe a possibilidade, há uma possibilidade de se dar ao Poder Executivo uma transferência dessa escolha, se ela vier prevista em todos os seus graus na legislação, na lei que a institui. Isso foi feito quando o Supremo julgou o SAT, isso estava muito claro. O Supremo não estava julgando se era 1, 2 ou 3, se poderia haver a variação das alíquotas, ou por quê? Porque a lei criou os critérios que o legislador executivo, vamos dizer, não que o legislador, mas que o executivo poderia adotar para definir o que seria a atividade preponderante, qual seria o grau de risco. Por quê? Porque se entende que, nestes casos, a administração pública poderia ter maior tecnicidade, porque ela poderia ter instrumentos mais técnicos do que o legislador originário, para saber o que é uma atividade preponderante de risco. Qual é o grau de um, qual é o grau de outro, porque existem estudos que podem mensurar isso. Então, quando existe esta delegação, vamos dizer assim, essa delegação tem que ser uma delegação técnica, uma delegação legal, uma delegação onde o órgão que está o órgão delegado tem esta competência originária, ou seja, tem esta capacidade técnica originária para determinar esses conceitos. Então, quando a gente vê o reintegra na lei que institui o reintegra, no artigo 20, se não me engano, no artigo 22, quando ele diz que pode majorar, inclusive, a alíquota o percentual de crédito, ele pode ser majorado. Ele fala especificamente que ele pode ser majorado por produto, analisado as condições de cada produto na cadeia, ou seja, como bem disse o Sérgio, o reintegra não é um incentivo fiscal, ele é uma recomposição de custos, uma devolução de custos que foram incorridos pelo contribuinte na exportação. E para se diminuir este percentual, o reintegra, inclusive, ele prevê essa possibilidade de redução, prevê os ranges de instituição desse benefício, que a gente chama de benefício, né, mas que, na verdade, é um ressarcimento aí, de custo, né? É uma repetição de indébito, vamos dizer assim, que a gente pode dizer de uma forma diferente.
mas ele estabelece critérios técnicos para você poder reduzir. E o ministro, me parece que foi o ministro Fachin que debateu aqui, que foi o voto vencido nessa questão do Reintegra, ele fala, a gente não pode simplesmente diminuir as alíquotas a bel prazer do cofre estatal que está defasado ou que precisa de receita e pega e simplesmente desconsidera, rasga a lei e desconsidera os critérios que a própria lei instituiu para serem os parâmetros de balizamento dessa escolha pelo Executivo de qual seria a alíquota que poderia ser utilizada. Então, eu não acho que é a delegação que é o problema. Eu acho que é a lei que institui essa delegação que é o problema, de como ela é feita. Então, a legalidade ela está estritamente ligada aos parâmetros do que a lei estabelece como critérios, os estándares mínimos que têm que ser estabelecidos, porque, evidentemente, o legislador ele não tem todos os conceitos e, muitas vezes, esses conceitos eles precisam ser aprimorados pelo Executivo. Agora, não há como se fazer isso sem que esses parâmetros estejam estabelecidos de maneira muito criteriosa e muito estrita, legal, né, dentro da própria lei que institui ou que possibilita essa delegação. Então, acho que eram esses os aspectos. Eu vou deixar para a gente conversar um pouco mais no final, para a gente poder debater, mas eram esses os aspectos que eu queria ressaltar num primeiro momento. Obrigada. Muito bom, Mara. Vamos lá, Luiz Flávio. Agora você vai resolver tudo. Bom dia a todas e a todos. Que alegria ver esse salão, esse auditório Alcide Jorge Costa tão cheio assim, né? Isso dá uma alegria tão grande para a gente. E hoje é um dia de festa e todos tendo algumas lembranças. E eu não consigo parar de lembrar, inclusive foi esse o artigo que eu colaborei para essa obra de 50 anos, da minha primeira mesa de debates do IBDT. Eu me lembro que eu havia sido convidado para ser, assim como a Isadora hoje, para ser pesquisador aqui do IBDT. Eu acho que eu fui o primeiro pesquisador do IBDT, e o presidente à época era o professor Paulo Bonilha, e aí o professor Francisco Bianco, o professor Chueri, me chamaram num cantinho com o professor Paulo Bonilha, e falaram, olha, esse aqui é o Luiz Flávio, ele será o nosso pesquisador, esse projeto que a gente já quer ter há algum tempo, ter um pesquisador do IBDT, e ele terá uma bolsa, a bolsa deste valor. E o professor Paulo Bonilha olhou para os meus olhos e disse, olha, meu filho, aqui é um instituto sem fins lucrativos, então é isso que a gente consegue te pagar, né? Aí eu respondi para ele, professor, mas eu estou aqui, na verdade, não por conta da bolsa, eu quero mesmo o conhecimento que eu vou adquirir aqui, né? E alguém passava por detrás da gente, parou, pôs a mão no meu ombro e falou, ainda bem que sobre conhecimento não incide INSS. E hoje eu dou graças a Deus por não incidir INSS, porque se incidisse, realmente boa parte do meu patrimônio hoje estaria dedicado à contribuição previdenciária, porque acredito que o maior ativo que eu tenho na vida é o conhecimento e as amizades que eu tenho feito aqui nesse instituto. Então, vida longa ao IBDT, que outros pesquisadores passem por aqui, e ainda bem que ainda não incidi INSS sobre o conhecimento, né, Isadora? Ainda bem. Nesse artigo que eu publiquei aqui nesse livro, era justamente sobre um tema que a gente está falando aqui agora, que é aquela primeira mesa de debates, se discutia a iene versus lei, né? Então, nós tínhamos, à época, aquela discussão que ainda existe hoje, e veja, Bruno, todos podem ver que eu sou muito mais jovem do que o Bruno, eu não tenho cabelos brancos como o Bruno, e aquela discussão, há 20 anos atrás, hoje está em discussão no Superior Tribunal de Justiça, literalmente com bola dividida. Eu tenho a primeira turma do STJ dizendo a ofensa à legalidade. A IN 243 de 2002 ofendeu a Lei 9.430 de 96, extrapolou os limites da lei, tentou melhorar a lei não era boa. A IN veio e tentou colocar as coisas no seu lugar, mas extrapolou. Disse algo que a lei não dizia. Enquanto que a segunda turma, hoje também de maneira unânime, disse, olha, não houve nenhuma extrapolagem, uma extrapolação aqui do que a lei traria. Então, essa discussão já é uma discussão antiga. E eu também não consigo deixar de lembrar aqui, ao ouvir os meus colegas que me antecederam, da
palestra de encerramento do Congresso do IBDT, salvo engano, de 2 anos atrás, a aula magna da professora e ministra Carmen Lúcia, né, em que ela falava sobre a segurança jurídica possível. Aquilo me caía como um banho de água fria, né? Olha, é o que dá. É o que dá. É a segurança jurídica possível. E aí eu ouço aqui os que me antecederam e eu vejo talvez um dilema entre a legalidade possível e talvez um conceito de legalidade utópica. Uma legalidade que jamais seria alcançada, né? E eu tenho para mim que utopia é bom na vida, né? Porque utopia é aquilo que sempre está 3 passos adiante, mas é isso que nos faz caminhar mesmo, para que a gente possa perseguir essa utopia. E a legalidade, a anterioridade possível, me parece, honestamente, um discurso derrotista já de início. É o que dá. Infelizmente, é o que dá para hoje. E quando a gente começa com essa mentalidade de que, olha, é o que dá, será que a gente realmente vai procurar a máxima medida do possível aquilo que daria, ou a gente vai se conformar sempre com algo que, infelizmente, é o que deu para hoje? Eu, honestamente, numa mesa de debates, me permito esse comentário, me incomoda demais esse conceito de legalidade, de anterioridade possível, coisa do tipo. E hoje nós estamos aqui em 2024 e nós tivemos aqui a OCDE sendo trazido pela Fabiana, né, na primeira mesa, e é um novo mundo. Hoje nós estamos no Brasil no período pós, realmente, descoberta do Brasil pela OCDE, né? Então nós temos aqui vou chamar de uma colonização, Fernando Gilvetti, talvez, né, uma colonização talvez necessária, porque a gente precisa ter aqui um diálogo com o resto do mundo, mas é preciso ter claro que cada país possui a sua Constituição, cada país possui as suas tradições, a sua cultura jurídica, as suas necessidades e normas a serem seguidas. Não existe um princípio da legalidade uniforme no país todo, no mundo todo, melhor dizendo, não existe um princípio da anterioridade, da retroatividade uniforme. Cada país conta com as suas próprias tradições e normas, né? Quando nós lemos os comentários da OCDE, seja os acordos de bitributação, ou sejam os comentários relacionados a preços de transferência, ou mesmo aqui ao Globe, ao Pillar 2, nós vemos que talvez não há uma identidade daquilo que a OCDE compreende como plenamente possível de ser adotado em termos de instrumentos normativos e aquilo que nós temos no Brasil. Então, eu acho que essa é uma discussão muito importante, porque é óbvio que as novas regras de preço de transferência vieram para ficar. É claro que o Globe, essa nova legislação, veio para ficar, mas é preciso cautela na forma como nós iremos adotar essa nova legislação. Quando eu olho para a legislação de preço de transferência, a lei 14596 é uma lei extensa, talvez mais extensa do que a lei de outros países em relação a preços de transferência. Talvez aí eu tenha uma cautela de quem propôs a lei, né, de quem propôs a, então, medida provisória, de que, olha, não vamos deixar tudo para aquilo que a OCDE chama de instrumento secundário, que para nós é, por exemplo, a instrução normativa. Então, quando você vê os comentários da OCDE, você vê muita coisa sendo deixada para os instrumentos secundários, que são mais rápidos, são mais ágeis, são mais fáceis de manejar. Eu vejo que a lei brasileira de preço de transferência trouxe muito para o instrumento legal, talvez deixando menos para o instrumento secundário, para a instrução normativa, exatamente para evitar outros 25 anos de discussão no Poder Judiciário se a instrução normativa teria ou não extrapolado a lei. Quando eu olho para a medida provisória 1262 de 2024, que trata do Globe, eu tenho a impressão oposta. Então, aqui é um testemunho, nós estamos vendo o futuro acontecendo diante de nós, a história está sendo feita. Nós tivemos a medida provisória 1262 publicada e no mesmo segundo a instrução normativa 2228 de 2024, regulamentando a medida provisória. E minutos depois nós tivemos a coletiva de imprensa, que merece todos os aplausos da Receita Federal nessa iniciativa tão republicana de sempre realizar agora coletivas de imprensa para explicar as normas sendo publicadas, consultas públicas. Nós temos uma consulta pública para que nós possamos nos manifestar a respeito dessa instrução normativa. O Daniel Lória, que é realmente uma pessoa fantástica que está à frente desse projeto, ele deixou muito claro que, eu vou ler poucas coisas aqui, mas eu vou me permitir ler aqui o artigo 3º da medida provisória.
o Dr. Daniel Loria nos diz, olha, não dá para que nós deixemos, ou melhor, não dá para que nós coloquemos tudo na lei. Por quê? Porque o projeto Globe, o Pillar 2, ele precisará acompanhar as iniciativas da OCDE. Então, se eu ficar esperando o Congresso assimilar as novidades que vierem da OCDE, vai demorar demais. Então, é preciso que nós tenhamos um instrumento rápido, ágil, para assimilar essas mudanças. E esse instrumento se chama instrução normativa. E é pública, isso está online, né? E o Dr. Daniel Loria nos diz, mas calma, porque todos os instrumentos da regra matriz de incidência que eu aprendi na faculdade, todos eles estão aqui. Ele fez referência à faculdade mesmo. Todos eles aqui estão na medida provisória. Eu tenho dúvidas se realmente todos esses elementos estão na medida provisória. Então, o que a medida provisória nos diz? Artigo 3º. E aqui é a questão da delegação. Será que essa delegação é possível? Ato da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, regulamentará o disposto nesse título e disporá especialmente sobre, são diversos incisos, né, e parágrafos, mas inciso 2º, as definições dos termos explicitamente adotados e não definidos nessa MP. As atualizações dos termos definidos nessa MP, estabelecidos em novos documentos de referência, e outras definições de termos necessários à aplicação da medida provisória e nos documentos de referência. E vou avançar. Parágrafo 1º. Este ato, né, que se refere ao caput, deverá ser elaborado e periodicamente atualizado para que esteja em consonância com os documentos de referência aprovados pelo quadro inclusivo da OCDE, suas disposições devem ser estabelecidas de modo a preencherem os requisitos para a qualificação do adicional da CSLL, como o QDMTT. Parágrafo 3º. As definições estabelecidas nesse título e no ato a que se refere o caput serão adotadas exclusivamente para fins de aplicação da legislação do CSLL. E parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Observado o disposto no parágrafo 1º, o ato a que se refere o caput poderá estabelecer outros ajustes, eu estou falando de outros ajustes na base de cálculo de um tributo. Se isso não é regra matriz de incidência, eu não sei o que é. Estabelecer outros ajustes ao lucro ou ao prejuízo Globe e aos tributos abrangidos, ajustados, além dos previstos nesta medida provisória. Então, me parece que aqui os exemplos trazidos pelo Rodrigo para esse debate foram fantásticos, retratam aqui as últimas discussões que nós tivemos nas próximas décadas, mas o BDT tem uma missão para os próximos 50 anos, e muito provavelmente nós iremos tratar disso daqui. Será que a nova legislação que está vindo daqui em diante é o que dá? Será que realmente é esse conformismo que nós devemos assumir? É um acordo que a sociedade vai ter que fazer. Eu não estou dizendo que não é um caminho a ser seguido, mas é necessário que nós conheçamos realmente qual a legalidade que nós temos. E em outros países, por exemplo, só já encaminhando aqui para o final, o Globe é algo que deve ser adotado por centenas de países, e nós temos, inclusive, uma diretriz da União Europeia que já determina essa adoção. E, curiosamente, alguns países da União Europeia ainda não adotaram o Globe. E o que eu ouço dos colegas é, olha, vai vir este ano, ainda vai ter que vir, e a gente sabe que vai adotar por ano inteiro, porque não será uma surpresa para ninguém, afinal de contas já há uma diretiva a respeito disso. Imagine uma nova lei chegando hoje no Brasil para que nós apliquemos para o passado. Nós aceitaríamos isso? Esse é meu chamado. Será que nessa aderência que nós iremos realmente fazer a esses novos rumos que nós temos sendo aqui sugeridos pela OCDE? Será que os instrumentos e os meios são realmente tão fluidos assim como outros países podem ter? E eu aqui encerro essa minha provocação, vou fazer só mais uma leitura de 2 parágrafos aqui, que não é um parágrafo de lei, nem de medida provisória e nem de instrução normativa. São 2 parágrafos que, muito provavelmente, os nossos fundadores, o professor Barbosa Nogueira, talvez eles tenham lido quando estavam pensando em fundar o IBDT. Uma crônica da autora Marina Colasanti, de 1972, que ela diz: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.
E vou para o último parágrafo. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e gasta de tanto se acostumar. E se perde de si mesma. Não vamos nos acostumar com a legalidade e anterioridade possível. Bom, Luiz Flávio, eu acho que você resumiu, dentro dessa sua veia poética, uma inquietação que é a nossa, né? No sentido de que essa flexibilização ela não está sendo usada para o bem. Ora, admite-se flexibilizar por conta do contexto econômico, mas nega-se discutir a inconstitucionalidade do tributo por conta da malversação dos recursos. Então, a gente não quer discutir isso. E por isso que a legalidade tem que ser entendida como regra, né? Eu entendo que, assim, uma opinião que poderia ser colocada até mesmo radical, não cabe delegação de aspectos quantitativos do tributo. Simples. O óbvio teria que ser, eventualmente, positivado, mas é isso. Delegação pressupõe discricionariedade, juízo de conveniência, oportunidade, observância de razoabilidade, proporcionalidade. Tudo que a gente vê que o administrador público não tem nesse país. O Gilberto já está me criticando, mas eu vou passar a palavra para a Marta, porque eu tenho certeza que ela vai concordar comigo. Bom dia a todos, rapidamente, né, tendo em vista que é só o debate. Bom, primeiro que, indo na linha do que o Rodrigo acabou de dizer, não é uma escolha do intérprete determinar se a norma prevista na Constituição é um princípio ou uma regra. A partir das diferenças dessas duas espécies normativas, eu preciso verificar se o texto, se o dispositivo estabeleceu apenas um fim a ser atingido, saúde é direito de todos, ou se ele também estabeleceu as condutas permitidas, proibidas, obrigatórias para atingir esse determinado fim. Nós, no Sistema Único de Saúde, vamos tratar desse rol de doenças, né? Então, isso não é uma escolha interpretativa, não é que nem ir na sorveteria escolher chocolate e morango, né? Isso é uma determinação daquilo que o Constituinte escolheu para regular aquelas determinadas situações. E, quando a gente lê as limitações constitucionais ao poder de tributar, fica muito clara que elas são determinadas na forma de regras, embora, obviamente, também possam ser reconstruídas para atingir um estado ideal de coisas. Mas a verdade é que as condutas permitidas, proibidas e obrigatórias foram estabelecidas de maneira direta pelo Constituinte. E mesmo o Alexi, né, enfim, que trata das ponderações, jamais diria que uma regra pode ser derrotada em função da busca de um princípio. Princípios são ponderados com outros princípios, e desde que sejam comensuráveis, o que também não é o caso aqui. E aí, só para fazer 2 comentários rápidos sobre 2 casos citados, o caso da DC 84, cuja decisão de mérito terminou na sexta-feira, é um caso muito peculiar, porque eu quero ler aqui o que consta no parágrafo 6º do artigo 195, que é mais protetivo do que o artigo 150, inciso 1. E a maioria das pessoas não se dá conta disso. Está escrito assim: as contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Não está escrito aumento de tributo, está escrito modificação. Então, veja, eu falar em restabelecimento para não falar em aumento é um eufemismo absolutamente desnecessário, porque o próprio Constituinte exigiu expressamente que a modificação seja feita por lei. E aí, ao determinar uma regra, o que se faz é afastar o contexto político, dos interesses, né? Então, não se
cabe aqui discutir qual era a finalidade política desse decreto. A finalidade política pode ser discutida numa ação cível. Então, quer responsabilizar administrativamente o executor? Bom, existem caminhos para isso. A questão é, eu não posso derrotar uma limitação constitucional, uma regra expressa que diz que, quando eu modificar alíquotas, eu vou ter que respeitar esse prazo de 90 dias. Ponto final. Né? As questões fáticas, contingenciais, por mais relevantes que sejam, não podem ser trazidas à mesa para essa decisão. E aí, um último comentário, quando a gente analisa o tema 939, que é o tema da flexibilização da legalidade, é preciso reconhecer que a própria tese fixada diz: é constitucional a flexibilização da legalidade. O próprio Supremo reconheceu que havia uma legalidade que não tinha o sentido que ele estava atribuindo naquele momento, porque ele estava flexibilizando esse sentido. E aí usa aqui como argumento uma suposta existência de uma finalidade extrafiscal. Finalidade extrafiscal é uma finalidade não arrecadatória. Só que as contribuições sociais têm por finalidade precípua a arrecadação de tributos para o financiamento da Seguridade Social. Então, é evidente que essa não é uma finalidade extrafiscal. Então, aqui, tentou, de algum modo, justificar a sua decisão, que é uma decisão absolutamente equivocada diante do texto constitucional. E acabou-se que essas decisões, elas vêm criando um verdadeiro dogma, uma supremacia do interesse financeiro sobre os direitos fundamentais do contribuinte. Veja, eu aqui, para encerrar, eu não quero me acostumar com a falta de sol, porque eu também não quero me acostumar com a falta de sentido das palavras da Constituição. As palavras importam, e eu nunca vou me acostumar quando alguém decide que elas simplesmente não importam. Bom, acho que o professor Zé Maria tinha pedido primeiro, mas... Bom, rapidamente, né, porque eu não quero ser um obstáculo para o almoço. Tem uma questão... Sem flexibilização em relação a isso. Exato, daí aí sim, a gente está falando de direitos humanos. Muito bem. A legalidade, né, roots, né, quer dizer, histórica, é aquela em que você quer negociar tributo com o legislativo, e não com um imperador absolutista. É isso. Não é? Talvez no exercício dogmático, teórico, a gente exagere um pouco dessa legalidade que vou espremer o que eu puder para discutir com um sexto ministro do STF para ganhar uma tese por 6-5 na advocacia. Não é? Quando um legislador autoriza e fixa uma alíquota, ela vai ser 4, alguma coisa por cento, e autoriza ali um manejo para baixo daquela alíquota, a autorização está no 4. Não é? O resto para baixo era dar uma possibilidade para o executivo. Eu não veria, num primeiro momento, um problema de legalidade aí, nesse primeiro momento. Mas nós temos as nossas escolhas com as nossas palavras. Não é? Então, a legalidade tributária que nós temos aqui, que é a do 151, inciso 1, me parece bastante rígida. Eu não coloco renúncia como se fosse uma coisa financeira e a outra um direito fundamental, porque ele também está lá no 150. Tá? É importante essa topografia, porque é para a sociedade. Mas eu tenho um problema aqui, que é o manejo de PIS e COFINS com essa coisa horrorosa que a gente faz, até de política industrial. O lastro é atuarial, a Marta está certa, também escrevi sobre isso. Seguridade é para arrecadar. Mas onde que eu vejo o problema nessa história? Eu acho que não é tanto as amarras do porquê que eu vou fazer alguma coisa, porque sempre alguém vai dizer, mas você fez isso, mas você fez análise de custo-benefício para saber se você chegou na sua finalidade. Quer dizer, sempre vai alguém espremer falando que o governo não poderia ter feito alguma coisa se for para cima, né? Mas é que o 150, inciso 1, ele é muito forte, e eu tenho o 97 do CTN, que a gente não está dando a devida atenção aqui. O 97, numa mesa que a gente discutiu isso, né? Eu acho que foi o Sérgio que me mandou uma bronca, falou, virou formalista, né? Porque eu falei, olha, eu não sei se é inconstitucional, mas é ilegal.
Porque o 97 CTN ele coloca também as renúncias, né, e as exonerações lato sensu e a tributação, mas ele coloca fixar a alíquota. Então eu teria que vencer primeiro o CTN, entendeu? Então é isso que eu queria chamar a atenção sem falar outras coisas. O RAT é um caso interessante de delegação, entre aspas, porque ele fixa 1, 2, 3, dá o critério leve, médio, alto e joga para decreto. Você só sabe mesmo quanto você paga no decreto, no anexo do regulamento da Previdência Social. Mas pressupõe-se que há um lastro, né, de sinistralidade atuarial. E, em geral, às vezes fura. Só isso para que possa ter diálogo. Muito bom, Zé. Professor Hugo de Brito, vamos lá. Nem sei se eu ainda falo agora para não ser o obstáculo do almoço, professor Zé Mário. Mas não, a gente ainda vai ter mais uma rodada. A culpa vai ser nossa. Quem vai pegar o último pedaço do ossinho não vou ser eu, né? Não vai ser quem vai falar por último. Bom, primeiro eu queria lembrar, junto com o professor Zé Maria, da questão histórica. O direito tributário é o único ramo do direito, diz o professor James, que o credor da relação faz a regra, aplica e depois julga. A legalidade é um arremedo de instrumento para tentar minimizar isso. E aí, o professor Sérgio André falou de delegação e falou que os contribuintes deveriam ter reclamado antes, etc. Eu concordo. E talvez aí, professor Sérgio, isso acontece também com o ICMS. Os estados, em geral, aumentam a alíquota do ICMS. No Ceará isso aconteceu, a alíquota foi para 20%. Numa lei que foi aprovada em regime de urgência em fevereiro, para entrar em vigor no ano seguinte. Quando a lei entrou em vigor, que todo mundo gritou, aí o governador saiu reduzindo o imposto para quem negociava com ele. Isso é voltar para o tempo de antes da legalidade, em que o governador tributava quem ele queria, para mais ou para menos. Agora, eu não consigo... eu acho que a gente deve diferenciar a delegação no que tange a critérios de subsunção ou critérios de como aplicar a lei, que é o que a Constituição autoriza. Isso não é nem delegação, o decreto ele serve para fiel execução da lei. Então a pirâmide keynesiana tem que ter alguma coisa embaixo da lei. O que vem embaixo deve servir para alguma coisa, servir para viabilizar a aplicação do que está em cima. Mas uma coisa é dizer o que se enquadra como médio, grave, ou médio, alto ou baixo risco. Outra coisa diferente é fixar a alíquota. E aí, professor Sérgio André, eu confesso que é uma insuficiência minha, eu não consigo ler esse parágrafo primeiro do 153. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites, já está colocado aqui, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Aí não, mas aqui não é o 1, 2, 4 e o 5 não, é qualquer um. É a contribuição também. Desde que fixe os limites, mas está aqui dito que mesmo esses é só se fixar os limites e as condições. Os limites é a alíquota máxima e a mínima, mas também as condições. E nem em relação a eles, isso tem sido respeitado. Nós tivemos o fim da CPMF em 2007, e quando a CPMF acabou, o IOF foi aumentado e foi colocado lá no decreto que aumentou o IOF. É para tampar o rombo da perda de arrecadação da CPMF. Só que isso não está entre as condições que a lei do IOF coloca para alteração da alíquota dele. A condição não é essa. Então, se nós admitirmos essa delegação, eu não conseguiria ler esse parágrafo primeiro em relação a só esses 4 que ele indica. Se tem a CID de combustíveis também, mas ela foi por emenda. O PIS e a COFINS não foram por emenda. Mas eu não quero ser o obstáculo do almoço. Vamos lá, o Zilvete, quer a palavra? Não? Então, essa veia poética do Luiz Flávio me lembrou outra frase poética, para a gente ficar mais leve num lugar de festa como hoje, que existe um futuro, existe um passado, né? E existe um museu de grandes novidades. Eu estou olhando esse debate, estou pensando, puxa, o Bianco estava do meu lado e ele falou uma frase em italiano que todos conhecem para filosofia. Ele repetiu para mim, falando: essas discussões da mesa me remetem a um passado.
Então vamos mudar um pouco a frase, essa filosofia, e falar que o diritto tributário è quella scienza che con la quale o senza quale il mondo rimane tale quale. Porque a gente está discutindo delegação legislativa. Isso tem sido discutido na Europa muito. A gente estimula nossos alunos a fazerem um estudo de direito comparado. E a delega na Itália é uma grande discussão na Corte Constitucional, em todos os aspectos, inclusive preço de transferência. E lá houve uma necessidade de flexibilizar aquele conceito indeterminado, né, de delegação. E se fala em delegação, se fala em delegificação, traduzindo o que seria delegação. Mas o fato é, nós vamos falar em delegação. O que está no tema do Supremo sobre PIS/COFINS é sim uma delegação. Então, gostamos do tema, discordamos, não tenha dúvida que discordamos, porque não existe uma flexibilização da legalidade. Ou você tem legalidade, ou você não tem legalidade. Mas aqui houve uma revisão pela Suprema Corte num tema de repercussão geral que está válido, até quando eu sei está válido, está valendo. Na questão do preço de transferência, existe uma legislação que não é que a gente está assumindo o OCDE, isso é uma conversa que não vai até a esquina. Nós estamos revisando nossa legislação do preço de transferência e assumimos conceitos indeterminados, assumimos um número de conceitos indeterminados que deverão ser contornados ou concretizados por meio de delegação legislativa. A minha pergunta, claro que vai ter contencioso, mas será que esse contencioso vai gerar insegurança jurídica para quem quer a aplicação do preço de transferência segundo as regras da OCDE, que foram amplamente debatidas, foram internalizadas, e estamos há poucos momentos de concretizá-las segundo a participação do contribuinte e do fisco em audiências públicas? E eu via no congresso do BDT uma antiga aluna, uma jurista, falando contra esta posição, e a nossa aluna da Receita Federal, que trabalhou nesta lei, ela dizia: puxa, eu nunca vi esta pessoa discutindo preço de transferência. Então, a nossa questão, nós vamos continuar batendo desse jeito, ou vamos continuar discutindo algo que não orna muito com aquilo que nós pretendemos que seja o nosso regramento jurídico? Vamos continuar litigando, mesmo sabendo que esta litigiosidade contribui para a insegurança jurídica, ou vamos tentar adaptar o que seria a delegação legislativa para que nós contribuamos para uma melhoria do sistema tributário constitucional, de modo que você possa legislativamente delegar para que o tema do Supremo não fique tão estranho aos olhos de quem vê. Muito bom. Nós vamos passar aqui para uma... Você quer falar? Rapidinho, pode? Rapidinho, porque nós vamos fazer a rodada final para encerrar. Tá bom. Só para emendar no que o Zé Maria e o professor Hugo disseram aqui sobre a legalidade, que é uma questão não do arbitrário do soberano, mas sim do poder do povo sendo gerido pelos representantes. Eu queria lembrar que o artigo 150, parágrafo 6º, é expresso. Então, o artigo 150 que fala de limitações, parágrafo 6º, é expresso que para reduzir tributo, da isenção, benefício, qualquer que seja ele, também precisa de uma lei específica, né? Mas, e outros casos de delegação? Nós temos um exemplo de IPI, Lei 7798,
que delega para o Poder Executivo. Então, o artigo 8º dessa lei, fala assim, ó, o anexo 3º, empresas atacadistas que comprarem produtos dessa NCM, que está no anexo 3º da lei, de comprar de indústria ou equiparado ao importador do mesmo grupo econômico, né, interligado, interdependente, será também equiparado industrial. Mas o decreto, o Poder Executivo, pode retirar NCMs desse anexo 3º. Então, nós temos uma questão assim da legalidade. Qual que é o efeito do decreto em relação à lei? Porque o anexo 3º ou a alíquota do PIS/COFINS sempre se mantiveram na lei. Nunca foram. O decreto não tem o poder de alterar a lei. Então, o anexo 3º está íntegro lá na Lei 7798, com todas as NCMs. Então, quando em 94 você retira cosméticos, por exemplo, para 2015 você incluir alguns cosméticos novamente, você mexe na sujeição passiva. Empresas que antes não eram mais equipadas a industrial, não recolhiam IPI, agora passam a ser. Então, se no 150 parágrafo 6º nós temos em relação ao benefício fiscal, e a sujeição passiva? A sujeição passiva depende também da lei para definição. Então, a legalidade está nesse exercício popular por meio de representantes, porque legitima a tributação, e a definição do sujeito passivo também faz parte da legalidade. Não, esse artigo 7º, 8º, não me lembro agora, não poderia ter delegado esta função para o Executivo, seja para retirar a NCM da lista, seja para incluir de novo, dos mesmos moldes que o PIS/COFINS. Muito bom. Vamos lá, Sérgio. Obrigado, cara. O Maito estava preocupado aqui, porque ele ia vendo os papéis aumentando, né, conforme o tempo ia passando, mas eu vou tentar ser brevíssimo. Vou comentar um pouco, né, o que a Marta, o Zé Maria e o Hugo falaram, principalmente. Depois eu volto no que eu tinha anotado antes, né. Bom, em relação aos comentários da Marta, eu acho que talvez a gente concorde com, sei lá, 60% a 70% do que você disse, né? Eu concordo totalmente que anterioridade e legalidade são regras. Não acredito, e a gente está com o Carlos Daniel lá no fundo, né? Não acredito na derrotabilidade delas. Né? O que eu acho é que nós não estamos numa discussão de derrotabilidade da legalidade da anterioridade. Né? Quando você cita lá a redação do parágrafo 6º do 195, né? E diz e usa, né, a palavra modificado, eu tenho, para mim, um antecedente, né? Modificado por um ato normativo legítimo. E, para mim, a grande questão aqui é de se o decreto de dezembro é um ato normativo legítimo, ou se ele era nulo. Se ele era nulo, ele não modificou nada, e, portanto, eu não entro. Então, eu continuo não entrando no debate de anterioridade. Eu sei que é uma questão interpretativa, né? Ou seja, se o decreto... É até uma questão mais de direito administrativo, propriamente, do que direito tributário. Não acho que seja uma questão de ideologia, nem de nada. É uma questão pura de direito administrativo. Aquele ato administrativo, né, ele atende aos requisitos de legitimidade de um ato administrativo normativo ou não? Né? Eu entendo que não. Mas aí, como eu disse, acho que até é uma questão não de tributário. E eu concordo contigo que a fundamentação daquela decisão suprema é horrorosa, né? É muito ruim. Né? E como eu falei logo no início, eles começaram falando em flexibilização, eles mesmos chamaram para eles esse problema da flexibilização. Usaram os autores espanhóis sem nenhum sentido ou conexão, assim, parece que uma tentativa de vender alguma erudição relacionada àquela decisão que estava... Né, citaram uns trabalhos de uns autores cariocas que eu adoro, então, assim, aí tudo bem. Mas fora isso, né, assim, então acho que de uma maneira geral a gente concorda. Eu vou ter que discordar até mais do meu amigo Zé Maria, com pesar, quando ele diz que a legalidade é super fechada e tal. Acho que a gente tem uma discussão aberta, tanto no 150 quanto no 97 CT, eles usam a mesma palavra, que é estabelecer. Né? Que a lei vai estabelecer. E o que a gente está discutindo aqui, mas o que é estabelecer? Se eu pegar o próprio exemplo que você usou, né? Quando a lei ela estabelece... Eu já usei estabelecer, né? Ela determina, para usar uma palavra diferente, que a alíquota é 9,25, mas que o Poder Executivo vai poder reduzir e voltar com a alíquota e tal, dentro desse teto de 9,25. A lei estabeleceu a alíquota ou a lei não estabeleceu a alíquota? Né? Não me parece que seja uma situação tão simples, a gente dizer, não, agora quem estabeleceu é a alíquota, é o decreto que disse que a alíquota é 3. Não, assim, eu tenho a lei que diz a alíquota, né? Eu deixei de... Eu violei a legalidade. Então, acho que a discussão talvez seja um pouco mais complexa, assim, do que olhar, não, mas hoje, a alíquota de hoje, para eu saber, ela está num decreto. Sim, mas um decreto que está obedecendo qual o limite? O que foi estabelecido na lei. Então, eu tenho muita dificuldade nesses casos de delegação,
Você começou falando de um jeito que eu achei que a gente concordaria, aí depois você deu uma guinada e veio com esse negócio que o 151 e o 97 são super fechados e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem que discutir isso. O que é estabelecer e se nesses casos em que há uma delegação, em que o conteúdo decisório é estabelecido pelo próprio legislador, ele estabeleceu ou não a alíquota. No ponto do Hugo, eu acho que... E aí, vejam como uma questão interessante, e até passa um pouco pelo que Mara estava falando aqui. E talvez fosse o caso, acho que foi o Luiz Flávio que disse, o Maito disse, a gente ter uma regra explícita dizendo, olha, não pode delegar nunca a alíquota, acho que foi você que falou. Não sou contra isso, veja, eu não sou um defensor, que temos que ter delegações. E aí acho que o teu ponto é a grande questão. Porque, de fato, não há uma vedação explícita. A regra do Maito não está na Constituição. Eu não tenho uma vedação explícita à delegação. Eu vou ter que inferir essa vedação do 151, na leitura do meu querido Zé Maria, de, olha, aqui ele é muito fechado, ele trouxe uma... que não é a minha interpretação, e aí, Marta, no fundo, é interpretação, né? Ou seja, o que existe, o que a Constituição no fundo, é o que a gente interpreta. A minha interpretação do 151 é compatível com delegações. E aí, normalmente, se vai buscar a restrição no 153, parágrafo 1º. Com essa questão de que, olha, mas quando a Constituição quis delegar, ela já fez. E ela trouxe para o IPI, para o Imposto de Exportação e tal. Inclusive, esse parágrafo 1º ele é ótimo, porque ele é a quintessência do que é uma delegação de competência, porque ele estabelece as condições. Quando a gente viu, e você cita o caso do IOF, ou o caso do IPI das armas, que foi o mais recente, é óbvio que, se não atendeu às condições, não pode alterar a alíquota por decreto. Agora, eu não consigo interpretar, e sei que talvez a maioria dos autores o faça, interpretar o parágrafo 1º do artigo 153 como uma restrição à delegação em outros tributos. Para mim, você só estava reconhecendo que aqueles 4 tributos, dado o seu perfil potencialmente extrafiscal já reconhecido na Constituição, já tiveram uma previsão explícita no texto constitucional, o que não significa que aquele dispositivo signifique uma vedação para os demais. Mas isso, mais uma vez, eu acho que é uma questão de um debate acadêmico importante que a gente pode ter. No caso, você falou do caso do IOF, e a gente teve mais recentemente, ano passado, dentro desse contexto todo que a gente falou de necessidade arrecadatória, o caso do imposto de exportação do petróleo, talvez seja o mais recente. Porque quando o governo novo assume e resolve que ia manter a desoneração da gasolina por mais um tempo, que não havia ambiente político para revogar a desoneração dos combustíveis, ele vai e institui um imposto de exportação de 4 meses sobre petróleo. Ou seja, estava utilizando claramente o imposto de exportação para arrecadar. Era óbvio que era para arrecadar. Estava na exposição de motivos, sem dúvida que era para arrecadar. Aí vieram para mim e falaram assim, professor, você faz um parecer sobre isso? E aí a tese era de dizer que o imposto de exportação não pode arrecadar. Eu falei, olha, não faço. Imposto que não pode arrecadar, ele é o vegetariano, imposto arrecada. Não tem como dizer que o imposto não pode arrecadar. É lógico que o imposto pode arrecadar. Agora, o regime excepcional do imposto de exportação não pode ser utilizado se ele estiver sendo manejado para arrecadar. Eu falei, eu escrevo para dizer que esse dispositivo, o artigo 8º lá da MP, criou o imposto de exportação, é inconstitucional por violação do princípio da naturalidade. Porque esse regime excepcional do imposto de exportação, ele existe por uma finalidade, que é exatamente a sua utilização extrafiscal. Se você está usando ele para arrecadar, ótimo, como foi com o IOF também, ótimo, use o IOF para arrecadar. Agora, você não pode utilizar esse regime constitucional excepcional automaticamente para esses tributos se você está utilizando eles simplesmente para arrecadar. Então, o Mato tinha me dado aqui 10 minutos, faltam 2. Então, de uma maneira geral, eu acho que assim, eu queria muito insistir numa questão. Assim, eu sei, Marta, que o Supremo disse isso, botou na ementa, os ministros repetiram, mas eu, pessoalmente, não vejo flexibilização. Eu acho que a gente não é... E aí, meu querido Luiz Flávio, que mora no kitnet dos fundos. Sem sol, sem janela, água fria. Pior do que lugar que eu tô querendo fugir. Pior do que sem janela e tudo é água fria no chuveiro, né, cara? Sem uma hora você sai de casa. Mas, assim, eu tenho um problema muito grande, porque eu acho que boa parte dessa sensação de perda que os contribuintes estão
Você falava, eu lembrava, tem uma figurinha que manda, expectativas foram criadas. Né? Expectativas não surgem do nada. As expectativas são criadas e normalmente em salas como essa daqui, em revistas como a que o IBDT edita. E você vai criando essas expectativas em cima de utopias irreais e as pessoas vão acreditando naquelas coisas e, de repente, quando chega lá na frente o órgão de aplicação diz, olha, não, isso não funciona. Aí todo mundo fica assim, ah, meu Deus, acabou o direito tributário. Não existe mais segurança, simplesmente porque se validou uma delegação legislativa que a gente está vendo aqui, que é pelo menos debatível, né? Parece que é o fim do direito tributário. Quando saiu a decisão do PIS e da COFINS, as reações eram catastrofistas. Tipo assim, não temos mais. Como é que aí começa aqueles negócios. Os investidores estrangeiros não vêm mais. Vamos ficar, Venezuela. Somos o Irã. Daqui a pouco os Marines estão entrando aqui, não sei o quê. Israel vai bombardear. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, o que a gente escreve, o que a gente produz, porque as utopias elas são ótimas, elas movimentam, dão sentido à vida. Mas viver no mundo da possibilidade, né, me parece também algo que evita decepções. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu tenho 20 segundos, eu vou parar por aqui. Eu agradeço demais, mais uma vez, de coração, né, ao IBDT, né, por vocês terem me incluído nessa celebração. E estou sempre à disposição, sempre que chamado, estarei aqui de volta. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Sempre uma diversão para a gente, a sua presença. Mara, por favor, rapidinho. Só para concluir, eu acho que a gente deveria analisar o artigo 97, quando ele determina que aumentar ou diminuir alíquotas, né, e base de cálculo é função da lei. Né? E fixar, isso. Pior, isso. Exato. Então, quando a gente olha essa norma, que é norma complementar e que estabelece como normas gerais quais são as condutas que o legislador ordinário deve seguir, a minha pergunta é, fixando a lei ordinária, tetos flexíveis, onde ele estabelece uma determinada alíquota, como diz o Sérgio, estabelece alíquotas secundárias para determinadas situações, estabelece os parâmetros onde essas alíquotas podem ser móveis, as situações em que elas podem ser estabelecidas, ou seja, dá o arcabouço jurídico para aquela situação específica. Vir um decreto e aumentar ou diminuir essas alíquotas de acordo com o poder que foi dado e que está estabelecido na lei, isso feriria a legalidade ou não? Se sim, então a gente estaria falando numa legalidade estrita. Se não, como a gente interpreta o artigo 97? Ele deveria ser declarado, então, inconstitucional por conta de fixar na lei apenas esses critérios? Ou então a gente deveria entender esse normativo como fixar, a lei deveria fixar todos os critérios, independentemente de que ela pudesse fixar um range, né? Porque é a lei que está fixando esse range. Só que como que essa fixação deve ser colocada? Aonde ela deve estar fixada e de que forma ela deve estar fixada para essa delegação ser legal ou ilegal? Eram essas minhas considerações. Ótimo. Obrigado. Luiz Flávio, 2 minutinhos, por favor, também. Nesses 2 minutos, eu acho que eu não preciso nem de tudo isso. Eu penso que a figura do legislador capaz, a figura do legislador competente para fazer aquilo que a Constituição determinou que ele faça, é uma figura não utópica, uma figura que existe e uma figura que
o Supremo Tribunal Federal, obviamente, reconhece, né? Então, nós trouxemos aqui alguns exemplos, mas é importante a gente lembrar também um acórdão que o Sérgio vai pedir para voltar depois do almoço para falar dele, provavelmente, a DIN 2446, que tratou do parágrafo único do artigo 116, quando, novamente, aqui, citando a ministra Carmen Lúcia, uma figura importantíssima no Supremo Tribunal Federal, como relatora, ela reconheceu que é preciso lei, não existe aqui no Brasil a permissão para tributação por meio de analogia, né? Então, se não há uma decisão do legislador estabelecendo os critérios necessários para a cobrança do tributo, não pode a administração fiscal cobrar algum tributo sobre fatos diferentes daqueles previstos na lei por meio da analogia. Me parece que aqui eu tenho uma preservação da lei aqui também, embora não seja o núcleo do que nós estamos discutindo aqui. E muitos outros casos, o Supremo foi um caminho semelhante. Então, acho que o Rodrigo abriu esse painel falando sobre um pouco de casuísmo, né? Então nós temos, não me parece que há realmente uma diretriz que diga esqueçam a legalidade, ela não existe mais neste país. Existem alguns casos alguns casos que não devem ser comemorados, mas que não devem ser tidos como diretriz para todo e qualquer outra situação que a gente vai enfrentar. Então me parece que essa situação do Globe, por exemplo, que eu trouxe aqui na minha fala, vai ser uma questão muito sensível que talvez o Sérgio não teve tempo de falar, mas até em relação a esse a gente tivesse alguma convergência. Infelizmente eu não vou ser flexível nesse momento, mas O painel sobre flexibilização, pô. O que eu gostaria de fechar esse painel, que para mim foi riquíssimo, dizendo, já virou clichê citar o artigo do Schwerer, a suave perda da liberdade, né? Toda vez a gente fala desse artigo, mas no final do dia é um pouco isso, né? Se a gente estudar a interpretação do direito tributário, a gente vai ver que existe sim movimentos pendulares de, em determinados momentos da história, a interpretação ser marcada por vamos dizer assim, uma abertura semântica, interpretativa que leva à cobrança de tributos de forma desenfreada, e outros momentos em que se prestigia mais a segurança jurídica em favor do contribuinte, etc. Essa palavra de esperança, né? Espero que esse pêndulo esteja voltando para o lado dos contribuintes, porque é lógico que não dá para... Esse movimento talvez não seja, do ponto de vista temporal, né, verificado na vida de uma pessoa, ou seja, às vezes vai demorar mais tempo do que a gente espera, mas o fato é que, independentemente da lei, né, quando a gente está numa situação de guerra, pouco importa a lei, né? E a história nos mostra que essa parte do corpo humano, o bolso, né, ela é sensível. Em algum momento pode ser que a sociedade não queira mais seguir o jogo nesses termos. E como eu me considero na última trincheira, eu quero acreditar que defender, ao contrário do que o Zilvetti colocou, acho que defender a regra da legalidade é algo absolutamente importante, a gente não pode perder isso de vista, mas respeitadas as visões diferentes, e é isso que enriquece o nosso olhar sobre o tema. Por favor. O Pedro pediu a palavra. Não, sim. Disputa. Senta na mesa. Eu juro que eu não queria, mas é exatamente o que tu estava falando. A gente tem um exemplo histórico onde houve flexibilização e delegação. E existe uma lei, dado o tempo suficiente, a gente chega... Eu vou falar alto, então. A gente sempre chega em Hitler. O fato é, a gente sempre chega em Hitler. Lei de 10 de dezembro de 1937 flexibilizou a legalidade na Alemanha e delegou os poderes à vontade do Führer. No final, a gente sabe o que aconteceu, mas tem uma curiosidade. Hitler nunca pagou imposto de renda. Então, a gente flexibiliza e chega lá. Obrigado. Estamos aqui esse tempo todo. Opa! Para te registrar.